Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos falar da palavra da Bíblia, né? A gente vê, né? Moisés, quando saiu do Egito e foi para Israel, né? Você vê que naquela caminhada que ele teve, com milhares e milhares de gente, né? Quando ele saiu de lá do Egito, né? Os, como é que se chama? Os reis de lá jogou mesmo de praga, né? Aquele povo que saiu do Egito para ir para Israel, né? Veja que a gente olhando direitinho no ponto de vista da gente, no meio do caminho, não foi coisas boas que eles passaram, né? Passaram muita dificuldade, passaram não sei quantos anos andando naquela terra árida, aqueles terreno acidentado, né? Mas Jesus não deixou nenhum deles passar fome e nem passar sede, né? O que eu vejo no meu ponto de vista, meus amores, para deixar bem explicado, né? Que Jesus avisava na hora que eles tinham de parar para descansar, né? Aparecia aquela nuvem no ar e Moisés sabia que era a hora que Jesus mandava eles parar para no dia seguinte eles continuar. A gente olhando aqui, meus amores, a gente prestando atenção direitinho na situação que aquele povo que passaram, né, aquelas dificuldades no Egito, né, a gente vê hoje, né, a gente vê muitos pastores, muitas pastoras, muitos servos de Deus, né, querendo levar a palavra séria, querendo fazer aquilo que Jesus deixou no coração deles para pregar a palavra de Deus a todo o povo da terra, mas ainda existe gente feito aqueles, né, aqueles reis lá do Egito que rogaram aquela praga naqueles povos que saiu rumo a Israel. Aí você me pergunta em que sentido? Gente que tem o amor que Jesus botou no coração deles. Jesus usa eles. Jesus quebranta o coração deles. Jesus bota a palavra na boca deles para eles levar a boa nova nos quatro cantos do mundo. Você vê, meus amores, que esses dias eu estava assistindo, esses dias aqui na TV, e passou, né? Aí num país aí, que crente, pastor, pastoras, servo de Deus, não pode pregar a palavra de Deus lá nesse país, né? Aí você me pergunta por quê? Isso era os faraó, na época, que não queria saber negócio com Deus, não queria saber que Deus existia, não queria saber se Deus era o Deus que tudo pode. Você veja, meus amores, que a gente olhando direitinho aqui no ponto de vista da gente, né? Nós todos que faz a minha foiô, em qualquer parte do mundo, a gente vê que até hoje encontra gente dessa espécie ainda na face da terra. Veja que século a gente está, meus amores. Veja que século a gente está. Veja que mundo a gente está de um ser humano aqui na terra não poder pregar a palavra de Deus, tanto no templo, como no meio da rua, ou em qualquer canto, né, que seja,
compatível para levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Esse mundo da gente, meus amores, tá difícil. Tá difícil como Moisés andou com aquela multidão, com aquelas milhares de gente, né, rumo a Israel, né? Moisés fez de tudo que Jesus mandou, Moisés fez, né? Até manjar, Jesus mandou do céu, né? Para aquela multidão de gente que estava aflita ali, clamando fome, clamando sede, né? Mas Jesus não deixou nada faltar para eles. A roupa, ele não trocava de roupa todos os dias, a roupa era a mesma. O calçado nunca se estragava, sempre era o mesmo. Manjar, Jesus mandava por um dia. Se você pegasse mais do que aquele que Jesus permitiu, aquele que pegou pouco se tornava muito. E aquele que pegou muito se tornava pouco, porque no outro dia não ia prestar mais. No caso, os vermes iam comer, né? E aquele que pegou muito, que se fartou, né? Que se fartou porque ele pegou muito, porque Jesus é aquele que multiplica os pães. Jesus multiplica os pães para você se saciar da sua fome. Jesus manda água para você saciar a sua sede. É assim que Jesus faz e é assim que Jesus quer que a gente seja. Você pode ter um mar de dinheiro, meus amores. Você pode ter um mar, um navio, daquele navio grande que carrega carga, carrega container. Mas se você pode ter ele todo cheio de dinheiro, até a tampa, cada um container daquele. Mas se você não tiver o amor que Jesus teve por você, você não tem aquele amor que Jesus teve para separar o joio do trigo, dar comida a quem tem fome e dar sede e dar água a quem tem sede. Você pode ter a certeza que nada de bem vai acontecer com você. Nada de bem vai acontecer com você. Faça feito aquele pagador de impostos que viu Jesus de cima de um pé de árvore. De cima de um pé de árvore. Ele tinha aquele desejo no coração de conhecer Jesus e chamou Jesus para cear na casa dele. E naquele dia Jesus foi cear na casa dele. Aquele cobrador de impostos, meus amores, na hora que Jesus estava ceando na casa dele, junto com aquele povo, Jesus olhou para ele e diz Jesus para aquele cobrador de impostos, dá tudo que tu tem e me segue. Ele não teve dúvida, não pensou duas vezes, foi lá numa frecha da parede, tirou aquela quantidade imensa, né, de imposto que ele tinha recebido e distribuiu para todos aqueles que estavam necessitados, né? E seguiu a Jesus. E nunca mais ele foi o mesmo. Tudo para ele melhorou depois que ele conseguiu ter o amor que Jesus Cristo tem por nós. Porque Jesus é o dono do ouro, da prata e do bronze também. Aquele nele crê, ele salva, liberta e cura. Creia hoje que Jesus pode fazer maravilha na sua vida e na vida da sua família. Jesus pode dar